todos eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o momento em que vocês terão a oportunidade de assistir esse nosso encontro. E eu pretendo, nestes dias, falar sobre a Bíblia, uma vez que nós estamos no mês da Bíblia, e o mês de setembro, já há 50 anos aqui no Brasil, é comemorado como o mês da Bíblia. Esse instrumento tão grande, tão importante na nossa caminhada de fé. E eu começo por, primeiramente, dizer que este nosso encontro em nada invalida toda aquela interessante contribuição da CNBB com o texto base para o mês da Bíblia, né, em que toma a Carta de São Paulo para fazer para conhecer melhor a Carta de São Paulo e fazer também como que uma leitura orante. Então, o tema da Carta de São Paulo aos Gálatas: pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Então é muito importante, penso eu, conhecermos um pouco mais, né, a Epístola aos Gálatas. Eu vou então, durante alguns dias, fazer como que dar uma pequena aula de alguns minutos sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, que penso poderá contribuir para um melhor entendimento desta epístola tão importante do próprio apóstolo Paulo. Mas antes eu quero falar sobre a Bíblia aqui no Brasil. No Brasil nós temos inúmeras versões e inúmeras traduções da Bíblia. Até alguns anos atrás, até algumas décadas atrás, só possuíamos a tradução do Ferreira de Almeida, que ainda hoje é utilizada no âmbito dos chamados evangélicos. Depois, nós tínhamos, no âmbito católico, era mais utilizado a versão do Mato Soares, que era uma tradução da Vulgata, aquela tradução que São Jerônimo fez da língua dos textos para a língua latina. Aqui no Brasil, entre nós católicos, nós gozamos de muitas traduções, e algumas muito boas. Entre elas, eu gostaria de recomendar, primeiramente, a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia de Jerusalém foi feita por grandes especialistas na Sagrada Escritura, grandes exegetas católicos que procuraram ir ao encontro dos textos originais e fazer uma tradução a partir dos textos originais. Depois temos também a TEB, né, internacionalmente conhecida como TOB, né, foi feita na França, né, e reunia especialistas de várias igrejas, né, cristãs, né, os grandes especialistas. Então, nós temos assim luteranos, calvinistas, ortodoxos e católicos que contribuíram para a tradução da Bíblia. Também, essa tradução utilizou os textos, foi ao encontro dos textos originais. Portanto, textos em grego, textos em hebraico e até mesmo em aramaico. Temos também uma outra Bíblia que eu gosto muito, a tradução, mas é feita por um homem só, o que é muito difícil, muito complicado, uma única pessoa fazer a tradução de toda a Bíblia. É a chamada Bíblia do Peregrino, de Alonso Scheckel. O Alonso Scheckel foi um grande biblista e talvez o maior conhecedor da poesia hebraica. Mesmo é ele quem vai entender que uma das características maiores da poesia hebraica está em repetir uma coisa, né,
em tomar novamente a mesma ideia, às vezes mudando um pouco as palavras. Quem lê ou reza os salmos frequentemente se encontra com isso. O oriental, o hebreu, o judeu gostava dessa espécie de repetição. É claro que ali, ainda mais importante, é aquela cadência, né, própria da poesia. Rima não havia. Rima é uma coisa razoavelmente nova no mundo da poesia. Pois bem, essa tradução do Alonso Scheckel, ela é muito interessante, eu gosto muito dela, sobretudo para uma reflexão espiritual. Você está querendo fazer uma meditação da Palavra de Deus, então traz notas muito boas, muito gostosas. Bíblia do Peregrino, Alonso Scheckel. Depois temos ainda a Bíblia Pastoral, que traz uma linguagem mais apropriada para os nossos tempos. E ainda eu gostaria de citar a tradução promovida pela CNBB. Durante muitos anos, especialistas aqui do Brasil foram fazendo a tradução da Sagrada Escritura, tendo em vista um dia utilizar essa tradução na liturgia e, inclusive, também, o que é muito interessante, fazer com que seja a única versão na língua portuguesa aqui no Brasil. É claro que alguém poderia dizer, mas então vamos perder aquilo que há de interessante nas outras traduções? Não, o que acontece é o seguinte, o texto base será sempre o texto da Sagrada Escritura, da tradução da CNBB. Como é feito, por exemplo, na Itália. Na Itália tem, por exemplo, a Tébia, ou a Bíblia de Jerusalém. Então, o texto é o texto da Conferência Episcopal Italiana. As diferenças depois ficam no rodapé. Isso é muito interessante. Por quê? Porque facilita a memorização. Muitas vezes há quem me pergunte, mas por que os evangélicos, por que os protestantes guardam com muita facilidade e têm em sua memória muitos textos da Bíblia? Justamente porque eles dispõem de uma única tradução, que é a de João Ferreira de Almeida, uma tradução antiga e que é utilizada em todo esse mundo dos cristãos separados, ou que nós muitas vezes chamamos de evangélicos.